Queridos, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Aleluia, Jesus. Podemos ler? Diz assim a palavra de nosso Senhor: naquele dia, pela tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, depois o levaram, e havia com eles outros barcos. Então se levantou uma violenta tempestade e ventania, e as ondas caíam sobre o barco, de tal modo que quase inundava. Mas Jesus se encontrava dormindo na popa do barco, sobre uma almofada, e vieram e o levantaram, dizendo-lhe: mestre nosso, não te importa que nós pereçamos? Ele se pôs de pé e repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Então o vento cessou, e houve uma grande calma. Depois lhes disse: por que estáis tão assustados? Porque não tendes fé? Eles temeram com grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, só até aí. E na verdade nós lemos o texto inteiro, e isso é pouco para nós que somos cristãos. Eu, pelo menos, graças a Deus, eu tenho que ler todos os dias, no mínimo 5 capítulos da Bíblia Sagrada. Às vezes eu me pego nas madrugadas lendo Bíblia, porque muitas das vezes é o único tempo que nós temos. Para quem trabalha o dia todo e tem família para cuidar, é um pouco mais difícil. Mas Deus, Ele sempre nos dá graça para que nós possamos ter um tempo com Ele. Amém? Queridos, o texto é bem conhecido de todos, mas esse texto, ele nos chama a atenção, porque é um texto que fala sobre tempestade, e tempestade para nós cristãos é bem conhecido. Para nós tempestade é luta, é tribulação, é aflição, são problemas, são dificuldades, às vezes doenças, enfermidades, que nós, como seres humanos, não estamos isentos de passar por tudo isso. Mas nós temos que dar graças ao Senhor, que por mais que tudo isso sobrevenha sobre as nossas vidas, Deus, Ele sempre vai nos dar
o livramento, o escape. E o texto, queridos, nos mostra que Jesus, ele passou para o outro lado. Eu não sei se era um lago ou se era um mar, porque o texto ele não nos revela. Mas a Bíblia diz que ele passou. E o interessante é que o capítulo 5 inicia que, havendo chegado ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Isto significa que eu estou certo, que ele chegou, juntamente com os seus discípulos. E eu tenho uma palavra de Deus já para a nossa vida. Dependente de qual seja a tempestade, dependente de qual seja a luta na nossa vida, mas se Jesus está em nossa embarcação, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Mas não é porque nós sabemos de alguma coisa. Na verdade, os discípulos chegaram do outro lado, porque Jesus estava na embarcação. Porque se Jesus não estivesse na embarcação, querido, com certeza, este barco, ele teria um naufrágio. E quem sabe os discípulos não sobreviveriam. Mas quando Jesus está na minha ou na tua embarcação, querido, dependente de se vai se levantar tempestade ou não, nós temos que chegar do outro lado. E talvez eu esteja já falando ou pregando para pessoas que estão vivendo uma tempestade na sua vida. E quem não está hoje em dia? Os tempos são difíceis. A cada dia surge uma tempestade na nossa vida. Mas como eu já preguei, e eu torno a pregar, se Jesus está, nós vamos chegar. Ah, irmão Francisco, você está falando assim é porque você está aí no púlpito e não está sabendo o que está acontecendo na minha vida. Realmente você está certo, mas não te preocupes, porque Jesus, querido, eu creio que está na sua embarcação, e por mais que ele esteja dormindo, aleluia, porque o texto diz que ele está dormindo. Mas o interessante é, querido, que mesmo Jesus dormindo, ele é mais poderoso do que o diabo, do que o inimigo. Mas o interessante, querido, que o texto ele vem nos dizer que no momento que os discípulos, juntamente com Jesus, entram neste barco, e alguns dizem que este barco era de Pedro, porque alguns dizem também que Pedro ele era um empresário da época no ramo de barcos, de embarcações. E a Bíblia nos informa que quando Jesus, juntamente com o seu discípulo, entra neste barco, e o interessante é que Jesus ele vai dormir. E enquanto isso, os discípulos estão navegando de boa, tranquilamente. Aleluia. Isso acontece conosco quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus.
está tranquilo, tudo está normal. Mas de repente, quando a gente menos espera, as tempestades surgem. Mas a Bíblia diz, querido, que enquanto Jesus está dormindo e os discípulos estão a navegar neste lago ou mar, a Bíblia diz que se levantou uma violenta tempestade. Na versão da minha Bíblia está dizendo assim: se levantou uma violenta tempestade. E isto significa que esta tempestade, ela não era natural, a qual os discípulos tinham costume de enfrentar. E a Bíblia nos diz, querido, que os discípulos, eles acordaram Jesus, levantaram Jesus, mas para os discípulos chegar a este ponto, eu creio que eles fizeram de tudo. Porque nós estamos falando, querido, de homens que eles viviam da pesca. Nós estamos falando de homens que sobreviviam da pesca. Então eles já tinham costume de enfrentar tempestade, mas não dessa magnitude. Essa tempestade, querido, ela chamou tanto a atenção dos discípulos, que eles tiveram que chegar até Jesus e acordar Jesus. E tem certas tempestades na nossa vida, queridos, que é dessa forma, que nós até fazemos de tudo para acalmar ela, para parar ela, mas nós não conseguimos, porque tem tempestade que nós temos que acordar Jesus, que buscar a Jesus para acalmar ela. Aleluia. E quem sabe eu esteja pregando para pessoas que estão vivendo essa tempestade, e eu poderia te dar aqui uma ajuda. Se você até agora ainda não conseguiu acalmar essa tempestade, é um momento certo de acordar Jesus, de despertar Jesus. Porque se você não conseguiu até agora, querido, então é Jesus que tem que acalmar ela. É Jesus. E quando Jesus é despertado, quando Jesus, querido, ele se levanta, meu querido, pode ter o inferno inteiro de pé, mas ele tem que abaixar a cabeça quando Jesus se levantar para te dar a tua bênção. É assim tem que ser a nossa vida. Quando nós não sabemos mais o que fazer, aí é o momento de nós buscarmos a Jesus. Os discípulos tiveram que ir até Jesus. E na nossa linguagem, eles oraram a Jesus. Eles clamaram a Jesus. Eu sei que tem tempestade que vem na nossa vida, que é nós que nós caçamos ela, procuramos ela. Um exemplo, Jonas. Aquela tempestade que veio sobre o barco que não era nem dele. Não foi porque Jesus mandou
ou só por mandar, não. Foi Jonas que causou aquela tempestade. Mas essa aqui, querida, é diferente. Essa aqui não foi nem Jesus e nem Jonas que causou ela. Segundo alguns estudiosos, mais do que eu, na Bíblia Sagrada, dizem que essa tempestade, ela é causada pelo mal, pelo inimigo. E eu creio, porque Jesus está atravessando juntamente com os discípulos para Gadara. E lá se encontrava um homem que estava possesso de demônios. Interessante aqui, querido, é que o inimigo queria parar a embarcação, queria parar os discípulos, queria parar Jesus. Mas o interessante é, querido, que no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir, querido. Ninguém vai impedir quando Deus quer operar na tua e na minha vida. O interessante é que em algumas versões o texto inicia dizendo que Jesus, ele manda os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. E uma coisa é garantido por Jesus: se Jesus mandou, irmão, ninguém vai impedir. Ninguém vai botar um ponto final na tua história. Se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, meu irmão, você vai chegar. Mas vai ter momento que vai ter tempestade. Vai ter momento que vai ter luta, que vai ter levante. É? Qual é o cristão que não passa por isso? Só se ele tiver desviado. Quando um irmão chegar para ti e dizer que está tudo bem, querido, pode procurar, que ele tem alguma coisa errada na vida dele. Aleluia. Eu estava com um irmão lá na minha casa, colocando forro, e ele começando a falar comigo, ele disse para mim que foi na casa do sobrinho dele, e olha que o sobrinho dele é pastor. E quando ele chega na casa dele, desse pastor, o pastor perguntou para ele: aí, está firme? A resposta dele: rapaz, eu estou passando por luta, eu estou passando por uma tempestade. Ei, o pastor se calou. Por quê? Porque já sabia que ele estava firme nas presenças de Deus. Porque crente que não passa por luta, tem alguma coisa errada na vida dele, meu irmão. Tem alguma coisa acontecendo. A vida cristã, querido, é assim. Uma hora nós estamos bem, a outra hora nós estamos atribulados, aflitos. Mas o interessante é, querido, que em meio às nossas lutas, os nossos problemas, dificuldades, Jesus está conosco. Jesus está em nossa embarcação. E uma hora ou outra, querido, nós clamando, nós buscando, Ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade.
Ele vai acalmar a tempestade. E o texto, querido, nos informa que, eu vou chegar lá, é com calma. Nós temos que mastigar bem a palavra de Deus. E o texto diz que, enquanto os discípulos estão na travessia, e Jesus estando dormindo, essa tempestade ela se levanta de uma hora para outra, sem avisar, sem dar sinal. Porque tem lutas na nossa vida que Jesus até avisa para nós, que Jesus dá até sinal para nós: olha, está chegando uma luta aí, está vindo aí uma tempestade, está vendo aí um problema na tua vida. Só que essa tempestade aqui, Jesus não avisou para ninguém. E tem luta na nossa vida que é dessa forma, que Jesus não avisa, que Jesus não dá sinal. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui, querido, que você está passando por um problema, por uma tempestade na sua vida, a qual Jesus não te avisou, a qual Jesus não te alertou. E você, quando recebeu o impacto, não soube o que fazer. Mas nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. O que, irmão Francisco? Que no momento que as lutas vierem sobre a nossa vida, nos momentos que a tempestade se levantar contra nós, nós temos que clamar a Jesus, que buscar a Jesus. E Ele é poderoso para acalmar a tempestade. E Ele é poderoso para acalmar a tempestade. E Ele acalma. E o mesmo Jesus que acalmou essa tempestade aqui no texto, é o mesmo Jesus que esta noite, eu creio, que está acalmando a tempestade que surgiu na tua vida. Eu creio que esta noite, Jesus ele está botando um ponto final nessa tempestade que surgiu na tua vida. Aleluia. Porque aquilo, querido, que Ele começou a fazer na tua vida, ninguém pode impedir dele terminar. Ninguém vai impedir, querido, de Jesus continuar trabalhando na minha e na sua vida. Porque a ordem de Jesus, querido, para os discípulos é de atravessar, querido, o lago. Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão na transmissão, que Jesus já determinou algo na sua vida, e você, quem sabe, está como os discípulos, assustado, temendo a tempestade que surgiu na sua vida. Mas nós temos que ter paz, temos que acalmar o nosso coração, porque o Jesus, querido, que prometeu, querido, que vai te levar até o outro lado, é o Jesus que eu prego, é o Jesus que eu digo, é o Jesus que eu falo, que Ele é fiel para cumprir toda a promessa, aleluia, na tua vida. Irmão Francisco, já está com uns 10 anos que eu recebi uma profecia,
Alabadarabla clama. Que Jesus ia fazer assim, assim, assim na minha vida, ia fazer assim, assim no meu filho, e parece que está piorando, parece que a luta está ficando pior. Meu Deus, eita glória. Jesus disse que ia fazer do meu filho, da minha filha, da minha esposa, uma pregadora, uma missionária, aleluia. Eita labadarabla clama. Ele vai fazer. E ninguém vai impedir. Aleluia. Existe um processo na vida de todos nós, e nós temos que suportar o processo. Eita glória. Se nós pudéssemos, no momento do processo, era de sair da olaria. Eu já visitei olaria, minha família toda trabalhou em olaria. Eu sei como é que é o processo do barro. Xalabadarabla clama. O barro ele é amassado, querido. O barro ele é pisado, querido. Eita Jesus, Deus está falando com alguém aqui, eu creio. Eu creio. Eu estou falando da olaria onde se faz tijolo, não vaso. Mas eu também já visitei a olaria que faz vaso. A olaria que faz vaso é pior o processo, porque é nas máquinas. Fazer tijolo no meu tempo lá de criança era manual, e eu sei como é que é o negócio. O oleiro, ele pegava o barro e amassava, até o barro ficar no ponto. E isso era demorado, eu passava 2, 3, 4 dias, até uma semana. O barro de molho. Eita Jesus. E tem pessoas aqui que estão passando pelo processo, e está perguntando ao Senhor, até que dia que esse processo vai durar? Alabai. Até o momento que o barro estiver pronto. Quando estiver pronto, aí sim. Eita Jesus. Eu creio, querido, que cada promessa que Jesus fez a você vai se cumprir. Deus vai fazer. Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Aleluia.